outra técnica que a gente quer falar para vocês é sobre a ficha, tá ok? Como que a ficha é? Ela é um cartão grande, tá? 12 por 20 centímetros. Eu aconselho vocês a comprar uma com linha clara. Por quê? Porque nós vamos desenhar nela, tá certo? Nós vamos usar a nossa memória fotográfica nela. O nosso cérebro, a gente pode, de uma maneira bem simples, dividir em dois. Um lado que é racional, que é escrita, etc. E o outro que é um lado mais sentimental, um lado mais fotográfico, tá ok? Quando a gente só lê e escreve, a gente usa só um lado do cérebro. Mas quando a gente começa a explorar imagens, por exemplo, a gente começa a usar também o lado direito do cérebro. Então a gente aproveita mais o nosso cérebro, tá ok? Então vocês podem ver aí, nesse exemplo, eu bolei essa ficha para a gente decorar. Vocês estão vendo um bicho aí? Tá vendo? Tem a cabecinha, tem o tronco, tem as pernas, tem o rabinho, tá certo? Isso nada mais é que o artigo 17 e o artigo 258 do RISPOA. Isso são os miúdos. Isso é questão de prova? É questão de prova. A gente tem que saber quais são os miúdos, tá certo? Então, como é que é essa loucura aí que vocês estão vendo? Eu sou capaz de falar para vocês os miúdos só lembrando da foto, tá certo? Eu fecho o olho e te falo. Olha só, a cabeça desse animal é um coração, tá certo? O tronco dele é o retículo e o rumen, tá certo? Dentro da cabeça, de forma simétrica, a gente tem um miolo, o cérebro, né? Que de forma simétrica no tronco, a gente tem o quê? A gente tem o fígado, tá certo? E a gente está vendo aí que ela está com a linguinha para fora, né? Simetricamente, a gente tem o rim, tá ok? Então eu lembro aqui, ó, a cabeça é o coração, dentro da cabeça a gente tem o miolo, que dentro do tronco, que é o retículo e o rumen, corresponde ao fígado. Logo embaixo a gente tem os rins, que corresponde simetricamente, mais ou menos, à língua, não é isso? E o que tem embaixo desse tronco? Tem os pés, os mocotós. E a gente está vendo o rabinho, que é o quê? A rabada, tá certo? Então, esses são os miúdos. No artigo 17, só cita esses miúdos, mas no artigo 258, cita também o pulmão. Então, eu coloquei aí, ó, perto do cupim desse animal, uma traqueia, para lembrar o pulmão, tá ok? Parece meio doido, mas o importante, gente, é decorar. Se tá feio, se tá bonito, não importa. Importa que você decore. Então, sugiro para você, pausa o vídeo, olha para essa imagem, lembra da cabeça, lembra do tronco, lembra das pernas, lembra do rabo, lembra da linguinha, do miolo, lembra do fígado e lembra do rim. Você vai decorar isso em 30 segundos. Se você fosse decorar isso lendo a legislação, você ia demorar tempos e tempos e talvez não conseguiria, tá ok? Vou dar mais um exemplo de uma ficha que eu criei para vocês. Em relação à linha de inspeção de aves, nós temos a linha A, a linha B e a linha C. Como é que nós vamos decorar isso? Vamos começar pela linha B, para ficar mais fácil? B de baço. Então você já escreve essa letra B, deitado, escreve B de baço, tá ok? Esse baço deitado, lembra o quê? Lembra uma bunda. Olha aí, não é uma bunda? Dentro da bunda, o que a gente tem? A gente tem um intestino. Olha só, então eu já falei para vocês o baço e já falei para vocês o intestino. Esse intestino, se a gente forçar um pouquinho a barra, né? E ligar dois ovários nele aí, a gente já tem o quê? Os órgãos reprodutivos, tá certo? Só que quais órgãos reprodutivos? Dipoedeiras. Você está vendo que esse B, o pauzinho do B aí, ó, ele é um ninho. Então, esses órgãos reprodutores, eles são dipoedeiras, porque os outros órgãos reprodutores não estão na linha B, só o dipoedeiras, tá ok? E para finalizar essa linha B, você pode ver desenhado na galinha aí os 3 miúdos das aves, que quais são? É a moela, o coração e o fígado. Pronto, essa é a linha B. Olha para essa imagem, tá certo? Foca nela, que você vai ver que você vai decorar rapidinho. B de baço, com a bundinha, tem o intestino já liga os ovários, tem uma poedeira em cima do B e os 3 miúdos das aves, tá certo? Beleza, essa é a linha B. Vamos para a linha A? Então, a letra A, ela tem 3 pauzinhos. 2 compridos e um pequenininho, tá certo? Qual o órgão que tem um nome gigante? Pulmões e sacos aéreos. Então, ele está no pauzinho grande. Qual que é o outro nome gigante? Órgãos reprodutores, tá certo? No pauzinho do lado. E em cima, qual que é o nome pequenininho? Rim, tá certo? Então, tá aí, tá decorado. Olha para essa imagem, tenta entender isso que eu falei, você vai ver, você vai decorar isso aí rapidinho. Pessoal,
30 segundos para vocês decorarem essa ficha. Fecha o olho e tenta lembrar isso que eu te falei. Vocês vão ver, é muito eficiente, tá ok? Então, toda vez que você estiver estudando uma coisa e tá difícil de decorar, cara, usa o desenho vai te ajudar muito. E você revisa ele também todo dia. Passa o olho, faz os seus bloquinhos, tá certo? Isso é uma técnica muito eficiente. Agora que você já viu, então, exemplos aí de ficha, eu quero te ensinar a fazer as fichas, tá bom? Então, nós vamos passar por alguns níveis de ficha. Então, passo a passo para a montagem de fichas. Primeiramente, umas dicas básicas. Use para memorizar o que julgar mais fácil de ser memorizado por associação com desenhos. Lembre-se, um desenho pode simplificar muita informação. Nós vamos ver isso aí agora com alguns exemplos. Na frente você faz o desenho, no verso, explicação. Olha só, nem sempre precisa de explicação. Às vezes a explicação pode ficar na frente também. E às vezes vale a pena colocar um esquema ou o próprio artigo ou texto que você achar interessante atrás. Mas isso aí nós vamos ver aqui, tá bom? Passo a passo para fazer a ficha. Mesmo esquema do flashcard. Primeiro você tem que compreender o conteúdo. Então, assista às aulas lá do nosso curso, faça suas anotações, depois leia os slides e as anotações posteriormente. Compreendeu? Escolha o que você vai extrair para memorizar, desenhe e revise, revise, revise. Lembre, sempre revise. Mais uma dica, faça fichas coloridas. A cor te ajuda a memorizar, desde que não tenha cor demais, porque senão estressa seu cérebro e ele não consegue memorizar. Então, destaque com cores fortes o que precisa ser destacado ou memorizado, porque a cor forte vai chamar mais a sua atenção. Coloque de cor clara as informações adicionais. É aquelas que talvez o seu cérebro, ao ver o que está destacado, ele automaticamente já vai saber. Então, você coloca a mais clara. Cuidado para a sua ficha não ficar poluída. Se necessário, faça 2 fichas para o mesmo assunto. Assim como o flashcard, você não pode colocar desenho demais, cores demais e informações demais. Lembra, estressa seu cérebro estressado não memoriza, tá bom? E pode usar fichas, pode usar papel, pode usar A4, pode usar caderno para fazer os desenhos. Fica a seu critério. Aqui a gente vai dar exemplo com ficha, tá bom? Então vamos lá. Montando ficha simples primeiro, com poucas informações na ficha, tá bom? Então vamos lá. Ovino com cenurose. Qual o destino da carcaça e órgão? Você lembra? Bom, às vezes você já leu o rispo A e não lembra. Então nós vamos ensinar essa técnica aí para você começar a lembrar. O que o artigo 222 fala? Cenurose. São condenados unicamente os órgãos atingidos, cérebro ou medula espinhal. Olha para você ver. Esse artigo aqui, às vezes a gente está lendo lá, acha fácil e vai para frente. Só que a gente não atina que compreender é diferente de memorizar. Quando você chegou no artigo 222, certamente você já leu vários artigos mais simples que esse, ou igual a esse, e já não lembra mais. Então, faltou memorizar. Compreender é fácil. Condenou cérebro e medula e a carcaça está liberada. Ok. Só que daqui a 6 meses você vai lembrar disso? Se eu chegar lá e te perguntar qual que é o destino da carcaça de ovinos com cenurose, talvez você não lembre. Então, essa técnica vai te ajudar bastante. Olha só. Primeira coisa, então, o que nós vamos extrair? Nós temos que extrair que são condenados os órgãos atingidos. Quais são os órgãos atingidos? Cérebro ou medula espinhal. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa ficha? O que me chama a atenção? Cenurose. Cenurose me lembra cenoura. Está em qual animal? Está em ovinos. Então, eu fui desenhar essa ficha. Desenhei uma cenoura onde passa a medula e desenhei uma cenoura onde está o cérebro. Eu nunca mais vou esquecer isso. Olha para você ver. Eu vou lembrar dessa ficha como uma ovelha com uma cenoura na cabeça e com uma cenoura no corpo, no lugar da coluna e no lugar do cérebro. Então, o que eu tenho que lembrar? Animais com cenurose, ovinos com cenurose, vão ter sua carcaça liberada, a carcaça está ok, e a medula e o miolo condenados. Simples assim. Olha para essa ficha, memoriza. Você nunca mais vai esquecer do tal da cenurose.
Então, assim, você está vendo que tem coisa abstrata, tem coisa que não tem tanto sentido, mas tem que fazer sentido para você. Você tem que lembrar. Isso é importante, isso é associação. Então, eu li esse artigo, compreendi, desenhei, não esqueço mais. Então, daqui a 6 meses, se alguém te perguntar de cenurose, você vai lembrar dessa ficha.